O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós estáis limpos, por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, você que acompanha conosco essa transmissão, a semana que nós estamos vivendo, nesse período da Páscoa, é sempre um aprofundar no segmento de Jesus Cristo, o ressuscitado, que agora vive no meio de nós. A liturgia de hoje fala permanecer em Jesus. O que podemos fazer para permanecer em Jesus? Que Ele permanece em nós, isso nós temos certeza. Agora, como nós vamos buscar cada dia, na nossa caminhada cristã, aprofundar, mergulhar no mistério de Deus que assume a nossa humanidade? As leituras de hoje, então, nos apresentam esse caminho, como uma proposta de aprofundamento da fé em Jesus ressuscitado. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos mostra a vocação de Paulo. Paulo foi um grande perseguidor dos cristãos. E todos os apóstolos não confiavam nele. Porque como que uma pessoa de perseguidor passa agora a ser anunciador? Então aqui aparecem dois elementos importantes. Muitas vezes quem apresenta o processo de conversão. Então Barnabé diz, olha, ele foi tocado pelo próprio Senhor. Ele fez a experiência do Senhor ressuscitado no caminho de Damasco, quando perseguia os cristãos, e o Senhor diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele mesmo responde, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Então, com esse testemunho, os apóstolos começaram a acreditar nele. Então, aqui também aparecem dois elementos que a gente tem falado, que é importante. A comunidade, que é o lugar da manifestação da fé, e o testemunho daqueles que apresentam a fé. De quem nós recebemos a fé? Quem foram os transmissores dos valores cristãos na nossa vida? Nossas famílias, nossos catequistas, nossos pais, nossos avós, pessoas que transmitiram muitas vezes talvez uma fé mais simples, mas tinham uma firmeza de fé incrível. Então alguém tem que apresentar Jesus para cada um de nós. Então Paulo nos é apresentado por Barnabé e diz assim, olha, pode confiar que ele realmente fez a experiência com o Senhor ressuscitado. Então são esses dois elementos que marcam a primeira leitura de hoje. É o nosso relacionamento, a nossa confiança em Deus e alguém que nos apresenta uma fé. Apresenta o testemunho de cada um de nós. Por isso nós somos convidados a testemunhar a fé em todos os lugares, em todos os momentos da vivência dos valores que são de Cristo. Depois ouvimos então o salmista de hoje,
falando: Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. O que o salmista mostra para nós? É que nós temos que sempre louvar o Senhor, buscar o Senhor e não ter medo de testemunhar a fé. Muitas vezes eu tenho a impressão que nós, como católicos, nós somos muito omissos em relação à nossa fé. Se é uma pessoa de outra religião, 2 momentos você já fica sabendo quem que é. Até no ambiente de trabalho. Mas se é católico, muitas vezes a gente não sabe nem distinguir. Será qual a religião dessa pessoa? Não é pelo aquilo que nós usamos externamente. Um terço, uma camiseta, isso é símbolo. Mas é se as nossas atitudes mostram quem nós somos. Para as pessoas poderem louvar a Deus e dizer assim: como é bom ver pessoas de fé. O Atos dos Apóstolos dizia assim: vede como se amam, e era estimado por todos a comunidade primeira. Então esse louvor, muitas vezes parece que a gente precisa estar mais atento, dizer assim: quem nós somos realmente no ambiente do portão para fora? Nós somos testemunha de Jesus Cristo, ou muitas vezes colocamos todas as outras coisas acima de Cristo? Mas no falar somos cristãos, somos dedicados, somos pessoas de fé, pessoas de vivência, mas nem sempre isso é concreto na realidade. Que é o que nos ensina então a segunda leitura de hoje. São João dizendo: ó filhinhos, amados, queridos, se a gente realmente vive a verdade, tem Deus no coração, devemos amar. Deixar que o Espírito Santo fale em nossos corações e disse: este é meu mandamento, que creiamos e amamos uns aos outros. É que realmente a gente possa manifestar a fé através do amor ao próximo. Se nós amamos os outros, se amamos a nós mesmos, porque tem gente que não ama nem a si mesmo. Então muitas vezes se torna pessoa infeliz, pessoa triste, pessoa angustiada, porque não tem uma autoestima boa. Mas a gente precisa amar mais, viver a experiência concreta do amor que não é amado, como diz o canto do Frei Beraldo. Então a gente precisa buscar essa vivência da fé e dizer assim: olha, se amemos os outros, se nós amamos realmente de verdade, Deus permanece em nós e nós permanecemos nele. Então o tema do evangelho de hoje: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. A gente fala de videira e muitas vezes é difícil a gente saber, porque a gente não estamos mais na zona rural, né? Mas a videira é uma coisa muito interessante. Perguntei para os meninos o que é uma videira. Eu falei assim: Frei, da onde vem as uvas para fazer o vinho, né? Mas é isso mesmo. Então assim, a videira, para ela dar bom fruto, ela tem que ser podada, cortada todos aqueles ramos que muitas vezes não vai dar fruto. E quando corta, quando faz a poda, há um choro, corre um líquido, um bom tempo. Então a gente pensar assim também, que Jesus fala assim: olha, aquele que não permanecer em mim e ser podado e não der fruto, vai ser cortado. O que nós precisamos cortar? O que nós precisamos podar na nossa vida para ser mais de Cristo? Este é o questionamento do evangelho de hoje. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Pedi, e tudo que me pedir, se tiver comigo, será dado. Então a condição é permanecer na videira, que é Jesus. Nós somos os ramos. Muitas vezes podemos ter uns ramos bonitos, né? Verdinhos, uma boa folhagem, mas não demos fruto. Se não dermos fruto, o Senhor vai nos cortar, vai nos podar, para que dê fruto. Se não der fruto, vai ser jogado fora e queimado. Então assim o evangelho diz: permanecer em mim e produzirá fruto. Se não permanecer em mim, não pode produzir fruto. Então qual que é a condição? Permanecer em Jesus. E como nós fazemos isto? Vivendo a nossa vocação de cristãos.
procurando corrigir aquelas coisas que não são boas, procurando vivenciar a fé concreta no cotidiano da vida. Gente, porque a fé não é algo abstrato, a fé é vivência, é o que nós experimentamos em cada liturgia, em cada missa. E aqui a gente tem que pensar assim, que a gente precisa mudar também, é o nosso próprio interior. Para permanecer em Jesus, temos que achar condições boas, viver a fé, mas modificar aquelas coisas que não são boas em nós mesmos. Muitas vezes a gente se preocupa mais com o outro e esquece da gente mesmo. A gente tem que rezar pelos outros, mas rezar por si mesmo. Temos que estar atentos a nós, a nossa fé, a nossa prática da vivência dos valores. Então ele diz, permanecer em mim. E algo importante que ele diz, aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz fruto. Quais os frutos que nós podemos produzir se permanecer em Jesus? Amor ao próximo, fraternidade, doação, generosidade, partilha, etc. Tudo isso vem de quem ama Jesus. Estamos vivendo num mundo de exclusão. Estamos vivendo num mundo de falta de diálogo. Estamos vivendo num mundo onde as pessoas são extremamente radicais. E não é capaz de partilhar, não é capaz de ter uma abertura, não é capaz de viver uma intimidade com o Senhor. Então este é um desafio para todos nós. Enquanto igreja, caminhar com o Senhor, permanecer no Senhor. E concluindo esta reflexão, nós iniciamos o mês de maio, mês dedicado a Maria, mês das mães, um mês muito bonito. Maria foi a cheia de graça, Maria foi a plenitude do amor de Deus. Maria viveu tudo isso que o Evangelho de hoje propõe, educou o próprio Jesus, viveu uma experiência de fé, caminhou com Jesus até o pé da cruz, viu seu filho sendo morto, seu filho ressuscitado. Então ela é modelo para nós de santidade. Então nós somos convidados durante todo esse mês a intensificar as nossas orações. A igreja no mundo inteiro agora esse mês recorre a Maria, a pedido do Papa, para rezar pelo fim da pandemia e por todas as famílias, pelo fim da violência. Então a gente vê ainda tanto egoísmo, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas sendo violadas nos seus direitos por causa do financeiro. Aquela tragédia daqueles que morreram no mar, cento e tantas pessoas, porque um país não quis acolher. Então é só simplesmente número, não são vidas que vale a pena. Então a gente tem que pensar muito nisso, gente. Nós estamos vivendo num mundo que as pessoas perderam o seu sentido da vida. A gente não valoriza mais o outro. Então, nessas conexões que nós vivemos de rede social, de internet, é tudo impessoal. Então, Maria, esse modelo de unidade, de fidelidade com Cristo, ela ali educou Jesus, nos educa na escola da fé. Então, as nossas relações têm que ser tete a tete, olho a olho, corpo a corpo. Por isso a igreja é tão importante. É aqui que nós experimentamos o ser comunitário, a vivência da comunidade. E com certeza o Cristo ressuscitado caminha conosco, caminha na sua casa, na sua vida e está no seu coração. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, diz Jesus.